Salmo de número 113. Salmo de número 113. Verso de número 7, 8 e 9. Salmo de número 113, todos acharam? Que o Senhor nos ilumine nessa palavra e nos guie nessa noite. Diga glória a Deus. Que do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado, para fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Que faz com que a mulher estéril habite em família, e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Amém? Escute. Deus nos chama pensando em alguma coisa que ainda não somos. Vamos repetir isso? Deus nos chama pensando em alguma coisa que ainda não somos. Deus me chama como estou, pensando em alguma coisa que eu ainda não sou. Vamos dizer essa aqui também? Vamos lá? Deus me chama como sou, pensando em alguma coisa que eu ainda não sou. Existem 3 tipos de mentalidade no mundo: a mentalidade do diabo, a mentalidade humana e a mentalidade de Deus. O pensamento do diabo, ele trabalha com o passado. Vamos dizer isso? O pensamento do diabo trabalha com o passado. Diga glória a Deus. O pensamento do diabo trabalha com o passado. O pensamento humano trabalha com o presente. E o pensamento de Deus trabalha com o futuro. Então, quando o diabo pensa na sua vida, ele pensa: eu sei o que você fez, eu sei quem você foi. Lembra do que você disse? Lembra do que aconteceu? Lembra como foi? O diabo trabalha com trauma, com erro, com decepção. O diabo trabalha com o pensamento no passado. O pensamento humano é o presente. O homem está limitado ao presente. O ser humano está limitado ao presente. Como é, como as coisas são, como eu sou, o que eu tenho, o que eu posso, o que eu sei. Esse é o pensamento humano. Mas e o pensamento divino? Deus trabalha com o pensamento do futuro. Eu sei que ele pode ser. Eu sei aonde ela vai chegar. Eu sei o potencial que tem dentro dele, porque antes que formasse no ventre da mãe, eu escolhi, eu separei, eu designei, eu coloquei um dom, eu plantei uma habilidade, eu dei um talento para ele. Então o diabo trabalha com o que eu era, os homens trabalham com o que eu sou, mas Deus trabalha com aquilo que eu serei. Olha só, Jesus encontra um grupo de pescadores. Ele diz assim: estou olhando para vocês. Vocês são pescadores, mas me segue, porque eu estou pensando lá na frente. Vocês serão pescadores de homens. Jesus está pensando no que eles podem ser. Escute, preste atenção. Veja só. Deus vem e fala com Samuel. Samuel, vai até a casa de Jessé. Lá na casa de Jessé você vai encontrar um homem com muitos filhos. E no meio dos seus filhos tem um que eu pensei para ele ser rei. Samuel vai, você conhece a história de Davi. Ele chega na casa de Jessé. Passam os filhos mais velhos de Jessé, os filhos mais fortes, os filhos mais belos, os filhos mais habilidosos, até que chega Davi. A Bíblia diz que ele era moço, ruivo, de boa aparência e de gentil aspecto. Um simples pastor de ovelha, não era preparado para a guerra, não era preparado para a política, não era preparado para a liderança. Mas Deus diz: unge esse moço, porque o diabo vê os seus erros, você vê o seu presente, mas eu vejo que lá no futuro ele é um rei. Você não está entendendo o pensamento divino, mas eu vou tentar fazer isso entrar no seu coração.
Vai e olha para a história do apóstolo Paulo. Deus visita um cidadão chamado Ananias, crente de oração, e diz assim: Ananias, está vindo aí um homem chamado Paulo, ou Saulo. Esse homem persegue a igreja, esse homem assassina os cristãos, esse homem é terrível. Mas faz o seguinte, eu não estou olhando para o que ele foi, eu não estou olhando para o que ele é, vai lá, porque ele é para mim, eu vejo o futuro dele como um vaso escolhido em quem eu vou poder usar. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que trabalha pensando no nosso futuro. Diga amém. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 29. Mas por favor, marque o Salmo de número 113. Jeremias 29, marcando aí o Salmo 113, não perde não. Quem achou, diga glória a Deus. O verso é o verso de número 11. Marque esse texto na sua Bíblia. Eu amo essa mensagem. Esse texto fala muito comigo. O que diz aí no verso de número 11? Vamos lá? Porque eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Para vos dar esperança em futuro. O que Deus está dizendo para nós, eu estou planejando o seu futuro. Então Deus não está olhando para nós como olha o diabo, que olha o nosso passado. Deus não está olhando para nós como olha o homem, que olha o nosso presente. Deus está olhando para nós pensando no nosso futuro. Deus tem feito planos ao nosso respeito. Projetos futuros para mim e para você. E por isso eu vim aqui hoje como porta-voz do Altíssimo, para dizer, pode esperar, tem uma virada chegando. Pode esperar porque tem coisa grande vindo. Pode esperar porque o melhor ainda está por vir. Pode esperar porque tem algo sobrenatural de Deus para a sua vida nesses dias. Diga glória a Deus. Deus está chamando você. Volta para o Salmo de número 113. Há algumas coisas que a gente precisa olhar aqui. A Bíblia diz assim, que do pó levanta o pequeno. O plano que Deus faz, em primeiro lugar, não olha para quem nós somos. Ele olha para quem seremos. Que do pó levanta o... Ou seja, Deus não está dizendo, eu preciso que alguém seja muito bom para que eu faça algo bom com ele. Eu preciso que alguém seja muito especial para que eu faça algo especial com ele. Deus está apenas dizendo para você o seguinte, eu pego o pequeno. Eu pego quem não é. Eu pego quem não pode. Eu pego quem não tem. Eu pego quem jamais seria. Eu pego o fraco para confundir o forte. Eu vou buscar onde ninguém acredita, para que a glória seja toda minha. É bom que os meus defeitos apareçam de vez em quando. Sabe por quê? Para que você entenda que o nosso Deus é quem faz. Que o nosso Deus é quem realiza. Que o nosso Deus é quem opera. Que o nosso Deus é quem age. Diga glória a Deus por isso. Ele diz assim, então eu pego o pequeno do pó. E do monturo eu ergo o necessitado. Há um segundo adjetivo aí. Gente com que Deus trabalha, pequena. Não é. Necessitado, não tem. Deus pega quem não é. Deus pega quem não tem. Então às vezes você está aqui sentadinho na igreja e diz assim, eu não sou. Deus está de olho em você. Eu não tenho. Deus está dizendo, é com esse que eu vou trabalhar. Porque se a pessoa já é e se a pessoa tem, que glória tem nisso? Agora se a pessoa não é e a pessoa não tem, meu irmão, é matéria-prima para milagre, é matéria-prima para Deus ser glorificado, é matéria-prima para Deus ser exaltado na terra. Eu pego o pequeno, ele não é. Eu pego o necessitado, ele não tem.
Então, a partir de hoje, as tuas limitações e as tuas necessidades não serão um impedimento para Deus trabalhar na sua vida. Porque os planos de Deus não dependem do seu tamanho, nem das suas posses. Levante a mão e diga assim: os planos de Deus não dependem do meu tamanho, nem das minhas posses. Ele diz assim: eu pego o pequeno, eu pego o necessitado, e eu levanto ele para uma posição de príncipe. Porque Deus chama as coisas que não são, como se já fossem. Deus faz o fim antes do começo. Deixa eu explicar esse princípio. Deus trabalha pela fé, amém? E a fé é terminar antes de começar. É chegar antes de sair. É vencer antes de lutar. Porque Deus compreende o poder da ideia, do pensamento, da visão. Então primeiro Deus acaba, para depois começar. É confuso para vocês? Não. Porque Deus entende que um plano concebido é mais real que matéria-prima na mão. Então como é que é? Vou explicar para você. Eu tinha um terreno. Nesse terreno eu queria construir minha casa. Aí eu fui lá, o irmão Geraldo. Sentei com ele. Nós tivemos ideias. O irmão Geraldo, que é engenheiro, fez o quê? Pôs um papel. Aquela é a minha casa. Então depois que nós vimos a casa pronta, o que nós fizemos? Voltamos no começo. E começamos a obra. E começamos a caminhar, até que aquilo que nós planejamos se tornou uma realidade. E como Deus, Ele vê diferente do que a gente. Porque para Deus o mundo espiritual é mais real que o mundo natural. Vocês não concordaram comigo, tudo bem. Para Deus o mundo espiritual é mais real que o mundo natural. Para Deus o mundo espiritual é mais concreto que o mundo físico. Então para Deus, quando algo é planejado, determinado, afirmado, está pronto. É só ir para o começo. Por isso Deus está dizendo: eu chamo as coisas que não são, antes que sejam. Eu faço o fim, antes do começo. Porque o Senhor tem planos, e os seus planos não podem ser impedidos. A vida de fé é essa, irmãos. É o futuro, antes do presente. Diga glória a Deus. Dê um aplauso a Jesus. Então, meus amados, olha uma outra coisa interessante e tremenda aqui. Ele diz assim: pequeno não é problema para mim. Necessitado não é problema para mim. Grandeza eu tenho de sobra. Provisão é comigo mesmo. Ah, você podia dar um glória a Deus com isso aí, irmão? Diga para quem está de sobra: grandeza ele tem de sobra. Mas diga com vontade, diga: grandeza ele tem de sobra. E provisão é com ele mesmo. Se a gente assimilar esse espírito, nós estamos nos preparando para chegar onde Deus quer que a gente chegue. Aí ele vem e diz assim, ó: quem é, o tamanho, não é problema. O que tem, o que possui, também não vejo problema. Aí alguém pode dizer assim: não, mas a mulher estéril está dando uma outra situação, impedimento. Impossível de gerar. Eu não sei qual é o impossível que foi colocado na sua vida, mas eu vim aqui como profeta de Deus dizer o seguinte: a mulher estéril, ele faz alegre mãe de filhos. Então ele está dizendo assim: o que é, o que tem,
E qualquer limitação que a pessoa possua, não será impedimento para que eu faça da vida dela o que eu planejei fazer. Portanto, hoje eu vim aqui soltar uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. O Senhor está dizendo, o pequeno Ele faz, com quem não tem Ele faz, com quem não pode Ele faz. Deus está planejando algo diferente daquilo que você é, e daquilo que você tem, e daquilo que você pode. Os planos de Deus são diferentes da realidade que eu enfrento. Diga glória a Deus. Levante a sua mão e diga, os planos de Deus são diferentes da realidade que eu enfrento. Aleluia, aplauda ao Senhor. Estamos quebrando barreiras que o diabo pôs na nossa vida hoje. O pequeno vai para o meio dos príncipes, a estéril vai para o meio das mães. Em uma palavra, para resumir o que Deus pôs no meu coração enquanto eu orava por este domingo: promoção. Diga comigo, promoção. Diga de novo, promoção. Nós estamos preparados para sermos promovidos? Deus quer promover o necessitado e pequeno a príncipe, a estéril, a alegre mãe de filhos. E você fez certinho, porque ao final do texto diz assim: louvai ao Senhor. Diga assim: a transformação da minha vida, a promoção que vai acontecer, vai ser motivo para Deus ser glorificado. Oh, isso é maravilhoso. Mas muitas vezes nós não entendemos o caminho de promoção de Deus. A promoção de Deus segue o caminho estreito. Vamos dizer isso? A promoção de Deus segue o caminho estreito. E muitas vezes o Satanás oferece atalhos. A Bíblia diz em Lucas capítulo 4 que Satanás pegou Jesus, levou ele ao monte muito alto, mostrou todos os reinos da terra e diz assim: ó, se você me adorar, te dou tudo isso aí. Eu te promovo de um jeito mais fácil. O diabo, meu irmão, ele vai tentar promover a nossa vida do jeito mais fácil. Mas é o caminho estreito que leva a um lugar que vale a pena. Vamos dizer? É o caminho estreito que leva a um lugar que vale a pena. Vamos dizer de novo? É o caminho estreito que leva a um lugar que vale a pena. O diabo diz assim, ó, fácil. Te põe nesse monte, você olha tudo que tem na terra, eu te promovo. Muitas vezes o inimigo vem e ele coloca na nossa vida pratos de promoção, caminhos largos, mas fáceis, é verdade. Mas a promoção do diabo não se sustenta. Ele nos eleva a uma posição, mas consome a nossa vida, nos mata, torna um fardo pesado. O que enriquece é a bênção de Deus, e ela não traz dores. Quem me entende? Muitas vezes nós não entendemos o caminho que Deus nos promove. Às vezes é pela fornalha que Deus promove a gente. Em Daniel capítulo de número 3, a Bíblia diz que 3 jovens são lançados na fornalha. Quem conhece a história? 3 jovens são lançados na fornalha. Agora veja. O rei diz assim, e aí? Não, vamos para a fornalha, estamos de boa. Se Deus quiser livrar, Ele livra. Se Ele não quiser livrar, a gente só vai tostar e acabou. Vamos lá. Entram os 3 jovens na fornalha. Deus jamais desampara os seus, amém? Deus jamais nos deixa, diga glória a Deus. Jesus acompanha eles na fornalha, e quando de repente o rei olha e vê, em vez de 3 tem 4. E ambos passeiam livremente no meio da fornalha. Por que ir para a fornalha? Os caminhos de Deus são misteriosos, estreitos, apertados, mas eles fazem todo sentido no final. Irmãos, de repente o que acontece? O rei fala, ei gente, sai daí, sai de dentro. Roupa não queimou, cheiro de fumaça não pegou no cabelo. Livramento de Deus, quantos podem dar glória a Deus? Eu creio.
E o rei fala assim: olha, depois dessa fornalha eu só posso fazer uma coisa. Vou promover vocês aos lugares mais altos do meu reino. Se prepara, na fornalha Deus está preparando a maior porta da sua vida. Talvez as coisas estão estreitando para você, e você nem imagina o que o Espírito Santo está preparando no próximo capítulo da sua história. Olha só, Atos capítulo de número 27. Paulo é levado ao navio como prisioneiro. Paulo, como homem de Deus, tem visão. O que está faltando para muita gente do meio do povo de Deus é visão. Paulo tem visão, chega ao capitão do navio e diz assim: o negócio é o seguinte, essa viagem vai ser um caos, um desastre, vai ser difícil. A voz de Paulo não é ouvida, sua opinião não é acatada. Mas tu é prisioneiro aqui, está querendo mandar no navio? Fica no teu lugar, baixa a tua cabeça, cala a tua boca, você não tem nada que dizer aqui. Quem é você para falar alguma coisa? E Paulo entra no navio como prisioneiro. O mundo dá volta, diga amém. Uma por dia. Uma volta, depois da outra. E as coisas têm a tendência a mudar. E as coisas têm a tendência a mudar a meu favor e a seu favor. Porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. E eu não tenho dúvida disso. Paulo então faz o seguinte, olha só, que coisa. Fica na dele. E as coisas vão mudando. Na ponta de cá, ninguém o ouve, ninguém sabe quem ele é, ninguém dá atenção a ele. A história segue, não é isso que eu estou pregando hoje. Mas só para você ver no final. No final todo mundo perguntava: e aí Paulo, o que a gente vai fazer? Você não entendeu? Eu vou explicar bem direitinho. Ele entra no navio como prisioneiro, mas termina como capitão. Ele entra no navio recebendo ordens, mas agora ele está dando ordens. Ele entra no navio sem autoridade, mas agora ele tem autoridade. Ele entra no navio desprezado e subjugado, humilhado, mas agora ele está exaltado, honrado, cheio de autoridade. Sabe o que é isso? O Deus que promove a nossa vida. O Deus que promove a minha e você. O Deus que chama a gente como a gente está e como a gente é, pensando naquilo que a gente pode ser. Quando Deus me chamou, Ele não olhou para quem eu era. Ele não olhou para quem eu fui. Ele olhou para aquilo que eu podia ser. E sabe por que Deus está fazendo a obra comigo hoje? Porque Deus ainda não está olhando para o que eu sou. Deus ainda não está olhando para o que eu já fiz. Deus continua olhando para aquilo que eu serei. Deus não perdeu a visão do meu futuro. Diga para quem está perto de você, diga: Deus não perdeu a visão do seu futuro. As coisas que acontecem na sua vida não fazem com que Deus perca a visão do seu futuro. Nós somos assim, algumas coisas acontecem com a nossa vida, e porque aquilo aconteceu, a gente perde a visão do futuro. Porque tivemos uma crise conjugal, perdemos a visão do futuro do nosso casamento. Porque tivemos uma crise financeira, perdemos a visão de futuro da nossa prosperidade. Porque tivemos uma crise no ministério, perdemos a visão do futuro do nosso chamado. Deus, independente das coisas que acontecem à nossa volta, não perde a visão do nosso futuro. Ora, esse Deus que transforma a nossa posição, que é tremendo. Olha como Jesus sobe. E aqui vem um segredo espiritual tremendo. Há um texto que eu amo na Bíblia, que é o texto de Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. A Bíblia diz assim: e sendo Jesus como Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas a si mesmo se humilhou, se esvaziou e se fez homem. E como homem, se fez servo. E como servo, submeteu-se à morte. E morte de cruz. Eu digo que quem fez essa escada estava profeticamente inspirado, você percebeu? O versículo deu certinho aqui. Ora, Jesus está lá no topo e ele desce. Porque eu tenho ensinado uma coisa: o crente ganha perdendo. Vamos dizer isso? O crente ganha perdendo.
De novo? Sou crente, mas não sou bobo, não. É desviado. Nem crente e bobo é desviado. Porque o crente ganha perdendo. É perdendo que a gente ganha. É descendo que a gente sobe. É se humilhando que a gente cresce. É abrindo mão que a gente recebe. Porque se te acertarem numa face, dá outra. Se te obrigarem a andar 1 milha, anda 2. Se te ofenderem, abençoe. Se te perseguirem, intercede. Porque a gente ganha perdendo. Sabe quando eu ganho no meu casamento? Quando eu perco. Sabe qual é o problema dos casais hoje? Todo mundo quer ganhar. E ninguém quer perder. Quando eu estou diante dessa mulher aqui, eu quero ganhar, eu perco. É verdade. Estou diante dela. Não, porque eu tenho razão, porque eu estou certo, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo, porque eu penso assim, porque assim. Estou querendo o quê? Ganhar. E toda vez que eu estou tentando ganhar dela, o que eu estou fazendo? Estou perdendo. Mas toda vez que eu perco, nem vou te contar o que eu ganho. Porque a gente ganha perdendo. O que Jesus fez? Desceu. Foi descendo. Foi descendo. Foi descendo. Foi descendo. Se humilhou. Se fez homem. Se fez servo. Teve a morte. E morte de cruz. Mas o texto não para aí. Aí lá embaixo a Bíblia diz assim: pelo que Deus o exaltou soberanamente, Ele deu o nome que está acima de todo nome, e todo joelho se dobra e toda língua confessa. Quando eu desço, Deus me faz subir. Quando eu me humilho, Deus me exalta. Quando eu perco, Deus me faz ganhar. Quando eu dou, Deus me faz receber. Quando eu paro, Ele me faz continuar. Diga assim comigo: Deus Altíssimo eleva aqueles que nele esperam. Primeiro texto aqui do Salmo 113 diz que Deus olha de cima. Vamos dizer: Deus olha de cima. É isso. No xadrez da vida, meu irmão, você tem essa visão. Deus tem essa visão. O plano de visão divina é privilegiado. E é por isso que vai acontecer na sua vida. Quem sabe você veio aqui. Eu acho que eu vou terminar por aqui. Só para te dizer. Deus está preparando um caminho de promoção para você. Deus quer fazer de você mais do que você é. Deus quer te levar adiante do que você está vivendo. Deus quer manifestar sua misericórdia, sua bondade, sua graça, seu favor. Deus quer te exaltar, quer te levantar. Do pó, Ele ergue o caído. Do monturo, Ele tira o necessitado. E o coloca entre os príncipes. Uma palavra resume isso: promoção. Deus pega quem não é, para que seja. O que Deus está querendo falar comigo, com você, é o seguinte: você vai descer. E descer. E descer. E até onde eu vou ter que descer? Desce até lá embaixo. Porque aquele que se humilha perante a potente mão de Deus, Deus, ao seu devido tempo, o exaltará. Sabe o que acontece? Deus te faz descer. E é lá embaixo que Deus diz: agora eu vou te exaltar. Às vezes você tenta ser o irmão de Davi. O irmão de Davi era o mais forte. O irmão de Davi era o mais belo.
irmãos de Davi era o mais preparado. Nada contra ser bonito, eu sou bonito e não foi problema. Mas não é nisso que eu estou apoiado. Nada contra você se preparar, seja preparado mesmo. Mas o que Deus está dizendo é o seguinte: às vezes você tenta ser e não é. Às vezes você abre mão de ser, e aí você vai ser. A gente quer ser promovido, a gente quer ser levantado, mas o Espírito Santo está falando conosco aqui hoje. Desce, que eu te faço subir. Pede, que eu te faço ganhar. Dá, que eu te faço receber. Diminui, que eu te faço crescer. Deus está preparando você para ser promovido aqui hoje. O reino que nós estamos entrando é um reino diferente. A Bíblia diz que Ele nos tirou das trevas para o reino do Filho do seu amor. É mudança, é transformação de vida. Quem me entende? Dê um aplauso ao Senhor. Vamos ficar de pé? Vamos dar glória a Deus. Você está tão agarrado em algumas coisas. Você está se esforçando tanto para subir uma escada, mas que ela parece nunca ter fim. Parece que você nunca chega no topo dela. Parece que você nunca vai chegar lá. Mas que tal virar e dizer assim: eu vou descer, eu vou lá embaixo, eu vou até o pó, porque Deus disse que é do pó que Ele levanta. O que é o pó? O pó que está mais embaixo. O pó é o chão. Deus te trouxe aqui hoje para dizer assim: você está fazendo tanta força para subir, e o meu caminho é o caminho da descida, é o caminho da descida. Isso é graça, gente. Isso é graça. Isso é a graça. A graça é maravilhosa, sabe por quê? Porque a lei, a religião é: eu vou subir, 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 eu vou subir. Te consome, te cansa. E a graça é o seguinte: estou descendo, estou descendo. O que é mais fácil? Subir ou descer? Hã? O que é mais leve? Subir ou descer? Mas nosso orgulho coloca a gente no caminho mais difícil. E tem gente, ó, se arrastando para tentar subir. E Deus está dizendo: tem um caminho tão mais fácil. Desce, meu filho. Desce, minha filha. Desce. Quem está entendendo isso? Busca a Mariana lá para mim. Aí, sabe o que acontece com a gente? A gente fica tentando subir, né? É difícil, não é? A gente fica se esforçando para subir e não consegue. Faz força. Acho que eu vou embora para casa hoje com dor de coluna. No culto da manhã eu bati as costas nesse negócio aqui, foi um terror. Horrível, né? Não vai, escorrega. Não dá certo. Mas Deus faz assim, ó. Para Deus você precisa ser pequeno. E quando a gente tenta subir na nossa própria força, acontece. Quem está me entendendo? Quando a gente tenta subir na nossa própria força, não dá certo. Aí a gente se cansa. Faz até papel de bobo, né? Gente, tudo rindo de mim aqui de eu tentar subir. Aí o pai pega e diz assim: eu levanto o pequeno. Faz só.
põe lá em cima. É mais fácil descer, para Ele nos fazer subir. É mais fácil se humilhar, para Ele nos exaltar. É melhor perder, para Ele nos fazer vencer. Quem entendeu isso? Levanta suas mãos para o céu. Diga assim: eu sei que só meu Deus pode me fazer subir mais alto. Diga: eu sei que Ele pensou e planejou me promover. Aleluia, aleluia, aleluia. Dá um aplauso ao Senhor. Dá glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Se essa palavra falou com você, enquanto nós cantamos, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Quando Deus fala comigo, não tem outro lugar que eu quero estar senão diante do seu altar. Vem aqui na frente, nós vamos orar por vocês. Vamos adorar juntos. Todo mundo aqui na frente, vem. Toda a igreja, vem. Vem e toma